trabalhando aquele cálculo que foi passado na última aula para a prova da terceira unidade. Então, para iniciar os cálculos, vamos falar sobre os valores de referência. Nós temos esse aqui, que é o calor específico de um tecido relacionado com a produção de calor, ou quanto de calor é necessário para elevar a temperatura em 1 grau de 1 kg de um tecido corporal. Precisa de 3,55 kJ. Outro referência está relacionado com a dissipação de calor que é feita pelo suor. Quanto que 1 grama de suor consegue dissipar de calor, ok? Então nós temos aqui o nosso enunciado, que é um indivíduo de 55 quilos, fez um exercício de 630 watts com uma eficiência mecânica de 25%. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular quanto que esses 25% representa do total de watts do exercício dele. Então, fazendo primeiro passo, 25% de 630 é 630 vezes 0,25 vai dar 157,5 watts. Se a eficiência dele é de 25%, então significa que esse valor aqui ele foi responsável por se transformar em trabalho. Então, o cálculo que a gente quer fazer é relacionado com o calor, então vai ser a diferença dos 630 menos esses 157, vamos descobrir quanto que virou calor nesse exercício para essa pessoa. Então, vamos fazer sempre o segundo passo. É os 630 watts menos os 157,5 vai dar 472,5 watts. Então esse valor aqui é do exercício dele, virou calor. Aí no terceiro passo, nós vamos utilizar o valor que descobrimos anteriormente, que é o 472,5, está em watts. Vamos dividir por 1000, que vai dar 0,4725, e aqui a gente vai ter uma unidade chamada kJ por segundo. Como nós queremos fazer o nosso cálculo em kJ por minuto, nós vamos multiplicar esse valor por 60 segundos, que é para sabermos quanto seria em 1 minuto. E esse resultado vai dar 28,35 kJ por minuto. Pois é, pessoal, então no quarto passo nós vamos utilizar o nosso valor de referência, 3,5 kJ por quilograma por grau Celsius. E nós vamos multiplicar pelo peso do indivíduo, que são 55 quilogramas. Esse resultado vai dar 192,5 kJ para levar 1 grau Celsius. Significa que todo o corpo dele precisa dessa quantidade de calor para elevar a temperatura dele em 1 grau. Agora nós vamos dividir esse valor que ele precisa para elevar a temperatura corporal dele em 1 grau pela quantidade de calor que ele está produzindo durante o exercício, que nós descobrimos no cálculo passado, 28,35 kJ por minuto. Esse resultado vai dar 6,79. Vai levar Dividir ali. Eu tô sinal demais.
Então ele vai precisar de 6,79 minutos para elevar a temperatura dele em 1 grau. Ele precisa de 192,5 kJ, que é para elevar a temperatura dele em 1 grau, e ele está produzindo 28,35. Então vai somar 28,35 mais 28, mais 28, mais 28, mais 28, mais 28. 6 minutos é o suficiente para ele acumular 192,5 e elevar a temperatura dele em 1 grau. Agora, de todo esse calor que vai sendo produzido por minuto, quantos gramas de suor ele vai precisar evaporar para dissipar essa quantidade de calor? Nesse cálculo nós vamos utilizar o segundo valor de referência. Vamos pegar o valor que ele está produzindo de calor por minuto, 28,35 kJ por minuto, e dividir pela quantidade de suor em gramas que ele precisa para dissipar uma quantidade de calor. 2,43 kJ consegue dissipar em cada grama de suor. Dividido? Isso vai dar? 11,66 gramas. 11,66 gramas de suor. Certo? Lembrando que isso aqui vai ser evaporado pelo mecanismo esse calor vai ser dissipado pelo mecanismo da evaporação. Então significa que esses 11,66 gramas eles precisam evaporar. Não é só a sudorese que é suficiente para dissipar o calor, não. Além de suar, de transpirar, esse suor precisa evaporar para poder dissipar o calor. O cálculo é esse, ele é relativamente simples. Treine, pratique em casa, tentem refazer a questão que o professor mandou. Vamos mandar mais um enunciado para vocês e boa sorte, gente. Tchau.